Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E na maior parte das vezes que você vê um Argo, seja passando aqui pelo canal ou também pelas ruas, geralmente você vê a versão Drive, seja a versão Drive 1.0 ou a versão Drive 1.3. Mas vocês sabiam também que o Argo tem uma versão ainda mais simples do que a versão Drive? Isso mesmo, é a versão... Você não escutou errado, esse aqui é o Argo 1.0, a versão sem nome do hatch da Fiat, que hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ela e falar o que você abre mão versus a versão Drive e também quanto a menos você paga por ter aqui a versão. Confira! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Lançado em 2017, o Fiat Argo chegou para substituir o Palio, o Punto e até mesmo as versões de entrada do Bravo. Por isso, ele tinha uma gama bem extensa de modelos e versões. Já agora aqui, em 2023, a linha do Argo foi bem simplificada e hoje ele é vendido apenas com motores 1.0 e 1.3. Com o motor 1.0, ele tem duas versões. Essa aqui, que é a versão sem nome, e acima dela, a versão Drive. Com o motor 1.3 e câmbio manual, apenas a versão Tracking, que já passou aqui pelo canal antes da reestilização. E acima da versão 1.3 manual, tem também a novidade, que é o motor 1.3 ligado ao câmbio automático CVT. E nessa versão 1.3 CVT, a gente tem a versão Drive e também a versão Tracking. Se lá na época do passado, o Argo tinha a tarefa de estar em várias versões, vários espaços de preço diferentes, agora ele tem o Pulse para ocupar essas versões topo de linha. Então realmente o Argo abraçou essa visão aqui de carro de entrada, de carro de frota, de carro de locadora, de carro de aplicativo. E essa versão aqui sem nome é uma das que tem o maior apelo para esse público. E apesar dessa aqui ser a versão de entrada do Argo, o que a gente encontra aqui mecanicamente é exatamente igual ao que a gente tem na versão Drive, que é a versão 1.0 mais bem equipada aqui do modelo. Mesmo motor, mesmo câmbio, mesma suspensão, mesmos freios, é praticamente tudo igual. E por baixo aqui do capô a gente tem o motor 1.0 Firefly de 3 cilindros. Um motor que já está chegando aí a seus 7 anos de idade, mas na minha opinião continua sendo um dos melhores motores 1.0 aqui do Brasil. É um motor que não tem tanquinho de partida a frio, que atualmente é um pouquinho mais fraco do que ele era no passado, mas que continua tendo um desempenho bem legal. Pelos números aqui da linha 2023, já com a atualização ali para as novas regras de emissão, esse motor tem 71 cavalos na gasolina, 74 no etanol, 10 kgfm de torque na gasolina e 10,7 no etanol. Quando a gente fala de torque, ele está na média ali, até relativamente bem versus os concorrentes, mas a potência dele é bem baixa. É o motor mais fraco, quando o assunto é potência, da categoria. Por que isso acontece? Porque ao contrário dos seus concorrentes, são motores 1.0, 3 cilindros de 12 válvulas, 4 válvulas por cilindro, aqui não. Aqui a Fiat foi por um caminho mais simples, com motor 1.0 de 6 válvulas, apenas 2 por cilindro. O que isso significa na prática? Bom, significa que é um motor que vai priorizar um pouco mais as baixas rotações, um motor que vai ser melhor na cidade e um motor que vai ter um pouquinho mais de dificuldade ali de respirar e de desenvolver em altas rotações. Mas na prática, a gente inclusive testou aqui hoje mesmo com um outro carro, o Firefly continua fazendo muito bem. E indo aqui para o lado, a gente começa a ver um pouquinho dos sinais aqui da simplificação dessa versão. Na frente já é a versão facelift, com um novo para-choque e os novos detalhes aqui. Mas na lateral a gente tem calotas apenas aro 14, lembrando que a versão Drive agora na linha 2023 sempre tem calotas aro 15. Os retrovisores são em preto fosco, direto no plástico, assim como as maçanetas. E passando aqui atrás, bom, é basicamente o mesmo carro que a gente encontra na versão Drive. Não muda realmente nada. É um carro que na traseira aqui, antes a Drive até tinha o emblema, mas recentemente a gente testou um Argo Drive que não tem mais esse emblema. Então, lisão, assim como é também a versão 1.0 Drive. Falando sobre dimensões, o Fiat Argo é um carro que tem dimensões muito próximas aos seus concorrentes, um pouquinho maior em umas, um pouquinho menor em outras, mas ele tem uma dimensão especial que ele perde bastante, que é a distância entre eixos. Normalmente a distância entre eixos é o que define o espaço interno de um carro, mas aqui dentro do Argo, apesar de ter um dos entre-eixos menores da categoria,
vocês vão ver que isso não significa um espaço interno ruim. Mas, antes de falar de espaço interno, né, vamos aqui para o lado do motorista. E aqui do lado de dentro, né, vocês vão parar e pensar, nossa, mas é tudo muito simples nessa versão do Argo, é tudo preto, assim como na versão Drive. Esse carro sim perde alguns equipamentos e alguns detalhes aqui no interior versus a versão mais equipada, mas no geral, visualmente, ele é muito parecido ali com a versão Drive. O que ele perde aqui? Primeiro de tudo, e o que mais chama atenção é o som, né? A multimídia que é de série no Drive, e aqui um acessório foi colocado por fora. O Argo sem nome não tem central multimídia e nem som, nem mesmo preparação de som ele tem. Aqui embaixo é praticamente tudo igual, continua tendo ar-condicionado, continua tendo os mesmos controles, os mesmos portas-objetos, o mesmo câmbio, mesmo freio de mão, continua tendo alguns detalhes interessantes aqui de acabamento, como por exemplo esse tapetinho emborrachado que fica aqui para esconder o parafuso do freio de mão, mas aqui no console central é tudo muito parecido. No porta-luva, aqui nessa versão não tem iluminação, enquanto na versão Drive ele tem iluminação. E aqui nos bancos a gente também percebe algumas diferenças, como por exemplo, os trilhos aqui da lateral do banco, que não tem acabamento nessa versão, enquanto na versão Drive ele tem, assim como a versão Drive também tem o ajuste de altura do banco, coisa que não tem aqui. Ainda falando sobre equipamentos, essa versão aqui não tem os comandos de som no volante, porque afinal de contas ele não tem o som original aqui da Fiat, e praticamente acaba por isso. O único detalhe aqui que eu achei até bem curioso é que a lâmpada que tem aqui no teto, nessa versão, é diferente da versão que a gente tem na Drive. Mas, pequeno detalhe aqui, né? Sinceramente, não vai fazer muita diferença. E algumas boas características que o Argo tem aqui na versão Drive são mantidas aqui nessa versão mais simples. Entre elas, o bom computador de bordo. É um computador de bordo bem completo, que tem medição de consumo A, consumo B, consumo instantâneo, informação do veículo, temperatura de óleo, marcador de revisão e várias outras funcionalidades aqui que outros carros não têm, como por exemplo, a tensão da bateria. Além de tudo, essa tela é uma telinha configurável que você consegue colocar ali em cima quais coisas você quer saber. Então eu, pessoalmente, coloco o consumo e o relógio, que eu acho que são as com a melhor funcionalidade. Porém, tem uma coisa aqui nesse computador de bordo que essa versão não tem, que é o sensor de pressão dos pneus. Então isso é uma coisa exclusiva da versão Drive. Aqui no meio, como vocês viram, né, a gente tem uma central multimídia que é apenas um acessório. E eu só queria dizer uma coisa. Que pena. Porque é uma central multimídia bem simplesinha, viu? E o problema é que quando você tem um carro que não vem com som, seja rádio ou central multimídia de fábrica, você acaba dependendo da boa vontade e da qualificação da pessoa que instalou esse equipamento para você ou para os antigos proprietários. Nesse caso aqui, a central multimídia até que funciona bem. Ela tem um visual meio esquisitinho, meio simplesão, mas funciona bem. O problema é que a instalação dela faz muito barulho. Na hora que eu estava na estrada, parece que tem dois grilos aqui dentro, né? Um de cada lado da central multimídia que fica nheque, 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 sem parar. Isso, bom, é uma coisa específica desse carro, dessa instalação, dessa central, mas é uma coisa muito comum que a gente já viu em vários e vários outros carros que não tinham som original de fábrica. E falando um pouco sobre ergonomia, né? Quase tudo é muito parecido com a versão Drive. Como eu comentei com vocês, né, a gente não tem ajuste de altura aqui do banco do motorista, mas a gente continua tendo ajuste de altura do cinto de segurança e também do volante. Um ajuste com um campo bem bacana e não é daquela que cai de uma vez, né? O que é sempre muito bem-vindo em um carro mais simples aqui, igual o Argo. Esse banco, apesar de não ter ajuste de altura, para quem já teve outros Fiat também mais antigos que não tem ajuste, seja, sei lá, Siena, Palio, Uno, Mille, Palio Fire, seja qualquer outro carro da Fiat, vai se sentir super dentro de casa. É um banco que tem uma posição mais alta, só que um dos maiores problemas dos Fiat sem ajuste de altura era o volante, que era meio virado, meio altão demais. Aqui, como você tem esse ajuste pelo menos, você consegue chegar numa posição muito mais confortável. Vale lembrar uma coisa, né, até trazendo aqui uma comparação, um dos seus principais concorrentes aqui, que era o Volkswagen Polo, lançado mais ou menos na mesma época, com uma proposta mais ou menos parecida. E o Polo não tinha ajuste de altura do volante, nem mesmo nas versões 1.6 MSI. E eu sempre achei que isso faz muita, mas muita falta na ergonomia. Nesse caso aqui do Argo, apesar dele não ter o ajuste do banco, o fato dele ter ajuste do volante faz ele ser um carro relativamente fácil de achar a sua posição aqui. Se você gosta de sentar um pouquinho mais baixo vai fazer falta, mas é muito, muito fácil, seja para pessoas maiores, menores,
mais baixas, mais gordas, mais magras, realmente não vai ter problema nenhum. Aqui no banco de trás do Argo, a única diferença que a gente tem para a versão Drive é a falta do porta-revista aqui no banco do lado do passageiro. Mas sinceramente é uma diferença muito, mas muito pequena. Outros pontos que você pode olhar aqui nesse carro e pensar, poxa, mas é muito simples, como por exemplo o fato dele ter manivelas aqui para abertura da janela e um acabamento todo preto na porta sem nenhuma diferenciação de cor, já são coisas comuns aqui também na versão Drive 2023. Do mesmo jeito que esse carro ganhou alguns equipamentos se comparado às versões mais antigas, né? Especificamente ali o limpador de vidro traseiro, o desempassador traseiro, que por que a Fiat tinha tirado isso? A versão Drive perdeu alguns equipamentos, né? Então ela perdeu algumas diferenciações de cor que eram exclusivas da versão. Então os dois carros estão cada vez mais parecidos um com o outro. E aqui no banco de trás, né? Pouco muda e o bom espaço se mantém. Você lembra que eu tinha comentado com vocês que o entre-eixos aqui é um dos menores da categoria, mas isso não significa um espaço ruim? E olha, nada melhor para ilustrar do que isso, do que mostrar meus 7 dedos de distância entre o joelho e o banco da frente. É realmente um espaço muito bom e o espaço para os pés também é bem bacana. Espaço lateral não é dos carros mais largos da categoria, mas não deixa de ser um carro confortável aqui para levar 3 ocupantes. Principalmente porque esse vão aqui, né, essa parte central, o túnel central aqui do carro, não é dos mais largos, né? E apesar desse porta-copo aqui atrapalhar um pouquinho para você conseguir colocar o pé inteiro, basta você abrir um pouquinho o pé aqui e dá para levar 2 adultos e uma criança aqui confortavelmente. Falando sobre segurança, né? Aqui no banco de trás a gente tem encosto de cabeça de 3 pontos e cinto também de 3 pontos para todos os ocupantes, lembrando que esses são itens obrigatórios por lei, além do Isofix e Top Tether para fixação das cadeirinhas. Além disso, o carro tem 2 airbags ABS com EBD, que é o pacote obrigatório por lei. Esse carro literalmente não tem nada de segurança além do que é obrigatório. Os discos de freio dianteiros não são ventilados, são discos sólidos, que é uma coisa meio estranha, né? Já que todos os seus concorrentes hoje já têm discos ventilados. Esse carro também não tem controle de tração, controle de estabilidade, 4 airbags, nada disso. É realmente uma versão bem simples e que deixa bastante a desejar em relação à segurança. Vale lembrar, porém, que a versão Drive também deixa bastante a desejar. E basicamente o que tem de diferença entre uma e outra é que o Drive pode ter controle de tração e estabilidade como opcional, enquanto aqui não tem nem mesmo como opcional. Mas bora lá para o porta-mala. E aqui, do porta-mala, os mesmos 300 litros, obviamente, da versão Drive, porém com 2 pequenas diferenças. A pequena diferença é que ele não tem o batente em plástico, coisa que a Drive tem. Então aqui você está direto no metal, o que pode ser meio ruim, né? No entra e sai de malas, de objetos mais pesados e arranhando a carroceria do carro. E a segunda diferença é a falta de iluminação, que desse lado aqui realmente não tem nenhuma, mas aqui do outro lado, agora você tem apenas um buraco, que dá para você enfiar a mão, e inclusive é um buraco relativamente cortante, né? É uma forma muito porca, com o perdão da palavra, de resolver esse problema aqui da falta da luz. Aqui por baixo, a gente tem um step com dimensões exatamente iguais às rodas lá do lado de fora, então rodas aro 15 com pneus 175/65 aro 14, e aqui nessa versão a gente também tem bancos rebatíveis. Lembrando que ele, além de ser rebatível, o assento também é rebatível, né? Então você consegue absorver muito mais espaço aqui na hora que você rebate o banco. Não fica plano, mas é um espaço muito legal. Puxador aqui na traseira a gente tem na tampa, apenas de um dos lados, e a abertura elétrica aqui da tampa traseira também continua existindo. Então, o carro estando aqui destravado, você abre por aqui. E a chave aqui do Argo sem nome também é a mesma chave canivete com os controles aqui de abertura, travamento, abertura do porta-mala e acionamento das lâmpadas aqui. Ou seja, você abre mão de muita coisa, mas pelo menos na chave a Fiat não foi tão porca assim. Então bora lá, vamos dar uma voltinha aqui então no Argo sem nome. E para as pessoas que valorizam estar em um lugar, um ambiente seguro, bem próximo do que você espera, sem grandes surpresas, esse Argo aqui é basicamente o que eu me sinto dentro desse carro. Seja para quem tinha um Fiat mais antigo, para quem tem outra versão do Argo, ou até mesmo para quem não dirige um Fiat há muito tempo, aqui você vai se sentir em casa.
É um carro todo muito fácil de dirigir, assim como é também a versão Drive e todas as outras versões do Argo. Ele tem uma direção elétrica bem levinha, muito boa de manobra e ao mesmo tempo uma direção que é bem precisa. Ele tem uma suspensão que para mim é referência na categoria, um carro que tem uma suspensão muito confortável para buraco na cidade, para valeta, para quebra-mola, um carro que não raspa muito, é um carro um pouquinho mais alto. E na estrada também, olha, tem uma dinâmica bem bacana. Você pode pegar uma estradinha um pouquinho mais sinuosa como essa aqui, ou então uma estrada um pouco mais rápida e você vai ter toda a segurança. Realmente uma suspensão exemplar. Essa unidade aqui ainda especificamente está equipada com os pneus Enasave da Dunlop, que eu pessoalmente acho um pneu excelente, um pneu que tem uma aderência muito boa, seja no seco, seja no molhado. Mas isso pode variar dependendo aí do carro que você compra, né? As montadoras costumam fazer um rodízio aí entre marcas de pneu. E motor e câmbio aqui também, tudo funciona muito bem. É um câmbio que não é referência em precisão, é um câmbio um pouquinho com engrates longos, pouco precisos, mas é um câmbio muito macio, muito fácil para dirigir. E principalmente para quem vai ficar muitas horas aqui dentro do volante, né? Quem vai dirigir esse carro a trabalho, esse câmbio vai ser muito bom, vai ser um lugar onde você vai ficar bem confortável e não se cansar aqui das trocas de marcha. O acelerador é um acelerador um pouquinho mais nervoso, né? Um pouquinho mais rápido, o que é uma coisa comum entre carros 1.0 para tirar um pouco daquela sensação de carro fraco que a gente encontra em alguns modelos com esses motores. Freio muito bem dosado, sem segredo, e uma embreagem que, bom, não é das mais fáceis aqui, você demora um tempinho ali para pegar o jeito dela, mas não é nada muito ruim e inclusive é muito melhor do que a gente encontra no C3 e no 208, que são outros dois carros que têm esse mesmo conjunto mecânico aqui do Fiat Argo. Além disso, né, a gente tem aqui também o motor 1.0 Firefly, que vocês viram agora há pouco, que é um motor que não tem muita potência, mas tem um torque bem bacana e um desempenho muito bom. É um carro que, inclusive, na estrada não vai te fazer passar apuros. Você pode estar com 4 pessoas dentro do carro, mais bagagem, precisando fazer uma ultrapassagem, alguma coisa do tipo. Basta você reduzir aqui as marchas, que é um carro que vai ter um desempenho mais do que suficiente para essas situações. Ou seja, no final das contas aqui, como eu comentei com vocês, o Argo é um carro que vai fazer as pessoas se sentirem muito dentro de casa. Um carro realmente muito gostoso, muito fácil de dirigir e que tem um consumo de combustível apenas ok. Outras avaliações que a gente já fez aqui do Argo, a gente tinha conseguido números muito bons. Mas eu acho que alguma coisa mudou nesse motor aqui durante a atualização ali da PL7, né, as novas regras de emissões, que fizeram esse motor ficar um pouquinho mais fraco, emitir menos poluentes, mas ao mesmo tempo beber um pouquinho mais de combustível. Ou seja, nos nossos testes aqui, a gente conseguiu um consumo de mais ou menos 6,5 km por litro na cidade, isso com ar-condicionado e um trânsito médio. Esse consumo aí poderia ir até uns 8 ali, uma situação um pouquinho mais branda. E na estrada, a gente conseguiu aqui um consumo na faixa dos 10 km por litro. Novamente, usando ali o ar-condicionado, sendo que ele poderia chegar ali até uns 11 km por litro, uma situação um pouquinho mais leve. Vale também comentar que esse carro está com apenas 1.350 km rodados. Ou seja, é um carro que futuramente ainda pode ter um motor um pouquinho mais amaciado para trazer números de consumo um pouco melhores. A versão Drive que a gente testou recentemente aqui no canal, que também está com essa versão já atualizada desse motor, encontrou um consumo relativamente melhor do que esse aqui e que, bom, apesar de não ser um carro que tem um consumo de combustível referência na categoria, principalmente porque os seus concorrentes também são bem econômicos, está longe de ser um carro que vai pesar no seu bolso. É um carro que tem aqui um consumo de combustível aceitável e dentro do esperado para o modelo 1.0 moderno. Mas como um carro 1.0 tem aquele bom conjunto que você consegue se divertir bastante, ainda em segurança e sem descumprir as leis de trânsito, bora dar uma aceleradinha aqui com o Argo para vocês verem um pouquinho na prática como que ele é um carro que tem uma boa dinâmica, bons pneus, boa direção e ainda assim um desempenho bem bacana de motor. Olha só, estou numa subida aqui de terceira marcha e o carro está a 80 km por hora e ainda ganhando velocidade. Ou seja, um desempenho muito legal considerando que é um carro 1.0. Chegando aqui na hora da curva, um carro que me dá toda a segurança de fazer essa curva um pouquinho mais rápida, sem distracionar, sem ter qualquer tipo de insegurança, sem balançar muito, jogar a carroceria para um lado para o outro. Ou seja,
reforço aqui mais uma vez, foi-se o tempo que os carros 1.0 te faziam passar apuros na estrada. Seja o Argo ou também os seus concorrentes conseguem te dar máxima segurança aqui em todas as situações. Uma coisa, porém, que vale a pena ser comentada aqui é que o barulho do motor entra bastante aqui no interior. O Firefly, ele, apesar de ser um motor que tem um funcionamento que eu gosto bastante, ele é um pouquinho ruidoso em altas rotações e esse ruído invade bem aqui dentro da cabine, e também é um motor que vibra um pouquinho em baixas rotações. Mesmo ele tendo força para levar o carro, ainda assim ele vai ter aquela vibração um pouco desconfortável. Então, para as pessoas que são um pouquinho mais sensíveis aí com essas características típicas de motores 3 cilindros, talvez se incomodem um pouquinho aqui com o Firefly no Argo. Mas, sinceramente, eu acho que isso é apenas um detalhe e mais do que vale a pena, considerando todos os outros bons aspectos que a gente encontra nesse motor. E se eu comentei ali na parte da segurança que esse carro deixa a desejar por ter discos de freio sólidos na dianteira, ou seja, discos que podem esquentar um pouquinho mais em situações mais extremas, como uma descida de serra, no dia a dia, numa frenagem de emergência, é um carro que vai frear com muita segurança. Não é um carro que vai sambar para um lado para o outro, que vai ter um comportamento errante, nada do tipo. É um carro que vai frear de uma forma bem reta, bem segura e, sinceramente, só em algumas situações muito extremas que esse disco sólido vai fazer falta. Mas no dia a dia, muito bom. Vou até ali, daqui a pouco, dar uma frenada ali, uma freada um pouquinho mais forte, para vocês perceberem isso. Olha só, estou aqui a cerca de 70 km por hora, vou meter o pé no freio e reparem a direção. Totalmente reta, sem nenhuma puxada para um lado, puxada para o outro, ou seja, comportamento perfeito, extremamente seguro, mesmo com a pista molhada igual a gente está aqui. E chegamos ao fim aqui da nossa volta com o Fiat Argo 1.0 Firefly e está na hora de falar os pontos positivos e negativos aqui dessa versão de entrada pé de boi do Fiat Argo. E bom, quando a gente fala de pontos positivos, os pontos que a gente trouxe aqui são os mesmos que a gente vê em praticamente todas as outras avaliações do Argo. O primeiro deles, né, é a suspensão. É um carro com uma suspensão muito boa, muito confortável, que consegue passar bem sobre buracos, que é uma suspensão também muito boa em curvas um pouquinho mais fortes na estrada. Realmente um compromisso muito bem feito aqui pela Fiat. Isso vale tanto para essas rodas Aro 14 quanto para as rodas Aro 15, para todas as seções do carro realmente. O segundo ponto positivo dele é o espaço interno. Novamente, mostra que ser piloto de super trunfo não resolve todos os problemas. Aqui a gente tem um dos menores entre-eixos da categoria, mas um dos melhores espaços traseiros. Um carro com espaço muito bom para perna, um espaço bom para cabeça, um carro que não é estreito, então você consegue levar 2 até 3 ocupantes aqui com um conforto bem bacana. E mesmo tendo um bom espaço aqui no banco traseiro, você não abre mão do porta-mala, que tem 300 litros, bem na média da categoria. E o terceiro ponto positivo aqui é o preço. A gente está falando de um carro que é significativamente mais barato do que a versão de entrada de praticamente todos os seus concorrentes. O problema é que preço, olhado só ele, não responde muitas coisas. E esse mesmo preço barato traz outros 2 problemas aqui do carro. O primeiro deles, que é o custo-benefício. O custo-benefício dessa versão não é bom. É um carro que tem um preço muito próximo ali da versão Drive, logo acima dela, e abre mão de vários equipamentos. Sem contar que, sinceramente, quem não tem som ou central multimídia no carro hoje? Então o dinheiro que você economiza para levar essa versão mais básica, boa parte dele você já vai gastar para equipar um pouquinho mais o carro. E na hora que você for revender, não adianta você falar que o carro tem central multimídia, que você instalou o melhor som por fora, você não recupera esse dinheiro. Ou seja, pensando aqui numa visão de longo prazo de investimento, também não é uma boa decisão. Além do custo-benefício não ser bom, os equipamentos aqui também, né, que tem tudo a ver, não são muito legais. É um carro que não tem nem mesmo som, é um carro que deixa de ter, por exemplo, a iluminação no porta-luva e no porta-mala, que são equipamentos importantes. É um carro bem simplesão ali, que não tem os controles no volante. Coisas bem chatinhas ali que na convivência no dia a dia com o carro acabam fazendo falta. Sem contar nos equipamentos de segurança, que esse sim eu acho que é imperdoável. A maioria, praticamente todos os concorrentes dele já tem controle de tração, controle de estabilidade, 4 ou até mesmo 6 airbags desde as suas seções de entrada. Enquanto aqui no Fiat Argo você abre mão de tudo isso, tendo apenas o que é exigido por lei. E o mais triste disso tudo é que isso não é um problema exclusivo aqui dessa versão
é uma coisa que você também vê na versão Drive, o que é bem chatinho mesmo, principalmente considerando que é um carro que, teoricamente, tem uma proposta aí de ser um carro pronto para tudo, seja para a estrada, para a cidade e para todas as situações do dia a dia. E agora que vocês já conhecem aqui a versão de entrada do Fiat Argo, já viram os pontos positivos, negativos, as versões para Drive, eu vou ser bem direto ao ponto e vou falar qual que é a desse carro. Sinceramente, se você vai comprar um carro para você usar, para você dirigir, esse carro não faz sentido absolutamente nenhum. Se você quer um Argo, vai para a versão Drive, a diferença de preço é muito pequena. E se você quer um carro mais equipado, sei lá, dá uma olhada na concorrência, talvez você se encontre um pouco melhor lá. Agora, se você está comprando esse carro para o trabalho, você está comprando esse carro para a empresa, você vai comprar um lote de 1, 5, às vezes 100 carros iguais a esse, aí sim, essa versão começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Porque se a diferença de preço é muito pequena na hora que você pensa no uso particular, quando você pensa na empresa, em um ativo, um carro que você vai usar durante 2, 3, 5 anos e depois passar para um revendedor, talvez aqui financeiramente faça mais sentido. Eu sei que esse mercado de venda direta, CNPJ, empresas aqui no Brasil é muito grande, seja para grandes locadoras, empresas e várias outras aplicações. E as marcas todas têm modelos focados nesse público. Seja a Chevrolet com o Onix, que agora também não tem nome, a antiga versão LS, seja o HB20 na sua versão Sense, seja o Polo recém-lançado agora na versão Track, ou até mesmo carros que são basicamente feitos para esse público, como por exemplo o Gol e o Voyage, que já há um bom tempo são vendidos praticamente apenas para PJ. Ou seja, essa aqui é a versão do Argo PJ, porque sinceramente, se você é pessoa física, se você quer um carro para o dia a dia, nem olha. Vai para a próxima versão e esquece que isso aqui existe. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa avaliação aqui da versão sem nome do Argo. Espero que vocês tenham gostado também de conhecer aí essas diferenças para a versão Drive. E se você curtiu o vídeo, não deixe de deixar sua curtida aqui embaixo, se inscrever no canal. E a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.